Nosso prota, Sushia, é acordado por um toque incessante ao fundo. Ele se levanta e enxuga a sonolência dos olhos. Irritado com o toque, ele olhou ao redor sem entender nada, tentando entender onde estava. Parece um túnel escuro, mas as paredes são muito macias e têm uma textura semelhante a tecido. Ele segue a trilha para fora do lugar misterioso e fica cego pelas luzes na saída. Ele poderia ter caído para a morte se tivesse dado um passo a mais na saída. Quando Sushia dá um passo para trás, vemos que o lugar misterioso de onde ele saiu é o espaço sob seus cobertores. O penhasco do qual ele estava perto de cair era a própria cama. Por alguma razão bizarra e desconhecida, ele encolheu para 5 centímetros, quase do tamanho de um palito de fósforo. Seu primeiro pensamento razoável é que ele está sonhando, mas dar um tapa em si mesmo não o tira da realidade. Ele também percebe que está completamente nu, então não é de se admirar que esteja tão frio. Felizmente, ele tem um lenço de papel em sua cama, por um motivo específico, que não podemos falar. Ele usa aqueles para fazer algumas calças. Quanto ao toque incessante que o acordou, vinha do alarme do telefone. Percebendo que tinha alguma maneira de pedir ajuda, ele correu para o telefone. Apertou o botão Home e viu que não tinha sinal. Esse poderia ser o caso, mas ele ainda deveria conseguir ligar para a linha de emergência. Ele dançava pela tela do telefone e conseguia digitar os números de emergência. Ele estava tão envolvido e o número era tão longo que ele acidentalmente escorregava da tela e caía na fenda entre sua cama e mesa de cabeceira. Enquanto ele cai, ele lamenta morrer de uma forma tão horrivelmente deprimente. Sua queda no chão do quarto faz um leve baque e solta toda a poeira. Isso faz com que Sushia tussa por ar, mas parece que ele está bem por causa de seu corpo encolhido. Sua resistência ao ar aumentou dramaticamente como um pequeno inseto resistente a cair no chão. A luz é inexistente e um barulho estranho está zumbindo ao seu redor. Ele caminha em direção à saída da fenda e o som bizarro continua se aproximando. Ele corre em medo de uma barata à espreita ou algo assim. Quando ele finalmente sai, a fonte daquele som se revela, um maldito louva-a-Deus. Felizmente, Sushia vê a sombra do inseto grotesco antes que ele corte com sua foice. Ele consegue tropeçar para longe do ataque, mas suas calças de tecido estão arruinadas. O louva-a-Deus continua perseguindo-o como um assassino implacável, enquanto ele se encontra buscando segurança dentro das suas crocs. Dos buracos, a lâmina afiada do inseto começa a entrar nos furos e fere os braços de Sushia e então para. Enquanto ele se pergunta se o louva-a-Deus se foi, ele olha para o lado e vê o louva-a-Deus encontrar seu caminho para dentro dos crocs. Felizmente, seu corpo encolhido pode caber em um dos buracos, saindo com segurança e prendendo o inseto. Pensando que está livre, ele começa a pensar em um esconderijo, mas o louva-a-Deus consegue sair do buraco e o persegue voando. Ele começa a correr enquanto examina o chão vazio do seu quarto sem ter onde se esconder. Depois de correr por um tempo, ele avista uma bobina de mosquito usada e alguns fósforos. Ele rapidamente enfia a mão na caixa de fósforos enquanto o louva-a-Deus o alcança e rebobina suas lâminas. Antes que o membro afiado possa cortá-lo ao meio, Sushia pega um fósforo da caixa, passa-o no acendedor e acende uma tocha com a qual pode esfaquear o inseto. Ele provoca o louva-a-Deus para o segundo round, mas ele voa para longe de derrotado. Sushia se tornou mais suscetível a sentir frio com o corpo encolhido. Seu próximo movimento de sobrevivência é rasgar um pedaço de tecido das calças e fazer uma camisa esfarrapada, para evitar o frio. Ele só podia se culpar por alugar uma velha casa suburbana infestada de insetos. Sushia pega mais alguns fósforos e rasga algumas folhas de fósforos para usar como cinto de acendedor. O próximo problema é comida. Felizmente, ele tem alguns biscoitos deixados ao lado da cama da noite passada. Um lugar muito alto para escalar, mas ele não tem outra escolha. Ele precisa de comida para se sustentar e evitar o congelamento para evitar a rápida perda de temperatura corporal. Ele consegue escalar o inescalável usando o cabo de alimentação do seu ventilador como uma corda. Quando ele chega lá, seus biscoitos estão sendo levados por um exército de formigas. Quando o veem, eles começam a voltar sua atenção para Sushia. A ideia de trazer alguns fósforos vale a pena. Imediatamente ele usa a tocha para afastar as formigas irritantes e então pega um papel de seda amassado, acende e chuta para as formigas. É uma operação de limpeza bem sucedida, que torna possível quebrar algumas migalhas de biscoito para comer. Mas as formigas voltam mais agressivas do que o antes.
Eles começam a rastejar por todo o corpo. Ele tem que usar outro de seus fósforos para mantê-los longe e recuar para a segurança, mas as formigas o levam para a beira da mesa de cabeceira. Sushia imediatamente joga a tocha de fósforos para as criaturas. Segura a migalha do biscoito firmemente com a boca e usa o cabo do carregador como uma tirolesa. Com a ajuda do último fósforo, ele consegue voltar para a cama com a tirolesa enquanto as formigas recuam. Aqueles bastardos estavam apenas tentando proteger sua comida, não para Sushia no jantar. Já que ele está no lugar do seu celular, ele liga para o proprietário ao lado pedindo ajuda. Ele vai até o aplicativo de gravador de voz no celular e começa a gravar seu grito desesperado de socorro. Ele toca a gravação repetidas vezes por um longo tempo, mas não compensa. Já está escuro agora. Que a noite chegou, Sushia quer usar a luz da tela do celular para afastar criaturas da vida noturna. Mas é tarde demais. Um mosquito enorme já se agarrou em suas costas, drenando seu sangue. O prota apavorou-se e afastou o mosquito, virou-se e viu um exército zumbindo de sugadores de sangue no ar, o que levou a outra perseguição, que ele conseguiu evitar voltando para debaixo do cobertor e selando a entrada. A picada do mosquito imediatamente começou a doer e a coçar. Além disso, não havia muito ar sobre o cobertor e ele começou a ter dificuldade para respirar. Ele rasgou mais um pedaço de tecido das suas roupas e fez uma máscara para respirar um pouco de ar de fora, mas os mosquitos eram muito persistentes. Acampando fora do cobertor sem outra escolha, o prota decidiu abandonar o cobertor sufocante e correr para salvar sua vida. Ele foi até seu último fósforo perto do telefone. Ele o acendeu e acenou com a tocha para repelir os insetos. Sushia acenou com um pouco de força demais, quebrando a ponta. Sem mais fogo para salvá-los, os mosquitos o sugaram como uma bolsa de sangue grátis. Isso não podia mais continuar. Sushia lembrou que tinha algumas espirais de mosquito em algum lugar. Ele rapidamente se virou para a borda da cama e pulou fazendo parkour no chão, esperando que a queda não o machucasse. E não machucou. Seu alvo era a caixa de bobinas de mosquito. Ele quebrou um pequeno pedaço e acendeu com os fósforos próximos. Seu plano ousado deu certo, e ele deveria estar seguro agora, certo? Errado. Esse cara foi enganado e comprou algumas bobinas de mosquito falsas. Os mosquitos tinham mais medo de chamas de fósforo do que da fumaça da bobina. Sushia fez mais um pouco de cardio e se viu em outra fenda de mobília. O som do zumbido dos mosquitos era substituído por um chilrear. Ele pensou que era um rato, mas acabou sendo um lagarto DB preso como presa pelo louvo-a-Deus predador. Sushia queria usar esta oportunidade para acabar com este inseto odioso de uma vez por todas. Para isso, ele usou 2 tochas para queimar o inseto. O louva-a-Deus havia aprendido a lição e imediatamente recuou ao ver o fogo, quando saiu correndo da fenda. Os únicos que restaram foram um pobre lagarto e Sushia. O pequeno sujeito imediatamente gostou muito de Sushia. Ao pensar nisso, ele decidiu eliminar o pequeno lagarto com medo de um carnívoro tão perigoso. Quando ele amadurece, o pequeno rapaz saltou de seu ataque de pisada no último segundo. Ele olhou para o lado e percebeu que não pretendia se esquivar de sua pisada. Ele estava mirando no mosquito próximo. Isso mesmo, o adorável bebê lagarto que ele resgatou é uma máquina perfeita para matar mosquitos. Um após o outro, ele mirou precisamente nos mosquitos zumbindo usando sua língua. Sushia decidiu pegar o bebê lagarto. Ele o amarrou com uma corda e carregou a pobre coisa como um repelente de insetos portátil. Sushia teve um bom sonho naquela noite. Ele estava se deliciando com uma variedade de pratos deliciosos, mas o sonho foi arruinado quando a carne de porco assada começou a lambê-lo. Ele percebeu que era apenas o pequeno lagarto tentando acordá-lo. Ele está atualmente com a última migalha de biscoito antes de ficar sem comida. Ele se virou para o lado e começou a pensar em quão bom seria o gosto de um lagarto assado, mas quando tentou se esgueirar no pequeno rapaz, ele o conquistou com suas adoráveis travessuras. Sushia decidiu adiar seus planos de comer o pequeno sujeito até que ele crescesse e o chamou de churrasco, barbecue. Gostou do novo nome. Além disso, o barbecue sabia fazer alguns truques bacanas. O pequeno sujeito é bem inteligente. Eles estavam brincando de pegar o palito de fósforo quando a garganta de Sushia começou a doer devido à desidratação severa. Para resolver esse problema urgente, ele voltou para a mesa de cabeceira pelo cabo de carregamento porque havia um copo d'água lá. As formigas ainda estavam lá e devem ter sentido Sushia e seu animal de estimação pousando. Desta vez ele não entrou em pânico e apenas encarregou o barbecue de atacar o exército que se aproximava. Enquanto as formigas estavam preocupadas com o churrasco, Sushia arrastou a bandeja de biscoitos para fora da caixa. Ele precisava beber um pouco d'água logo, então ele usou a bandeja como uma escada para subir no copo. Ele tirou suas roupas de papel de seda e mergulhou a bandeja dentro do copo para chegar com segurança à água. O plano era vago na melhor das hipóteses e levou a ele caindo direto na água.
Ele começou a afundar no copo desamparado. É assim que ele morre, afogado em um copo? Ele não podia contar com o churrasco para salvá-lo, pois o pequeno rapaz estava ocupado com as formigas. Mas ele subestimou este lagarto bebê. Ele corajosamente pulou na água ao ver o Prota afundando. O churrasco lutou para se manter à tona por um momento. Parecia que os dois amigos estavam prestes a morrer afogados. Mas Tsuchiya recuperou o fôlego e resgatou o churrasco e a si mesmo. Ele agradeceu ao seu amiguinho por lhe dar o empurrãozinho tão necessário para continuar sobrevivendo antes de encolher para 5 centímetros. Tsuchiya era apenas um jovem de 18 anos prestes a começar a universidade. Um dia ele acordou e tudo havia mudado. A fome fria e os insetos tornaram a sobrevivência extremamente difícil. Hoje ele conseguiu chegar à porta do senhorio ao lado. Ele entrou furtivamente pela fenda da porta com seu fiel lagarto de estimação. Ele entrou em uma sala muito comum e a senhoria não estava em lugar nenhum. Tsuchiya tinha motivos para acreditar que ela poderia estar em cama, então ele subiu nos lençóis, mas não havia ninguém lá. Mas ele ouviu um leve estalo à distância. Ele caminhou pela superfície do lençol até que, acidentalmente, pisou em uma armadilha de corda, o que acionou lanças de palito vindo em sua direção de vários ângulos. Tsuchiya fez o possível para se esquivar das armadilhas que se aproximavam e conseguiu, na maior parte, se equilibrar para evitar acionar mais desses lançadores de palito. Infelizmente para ele, Barbecue decidiu brincar e acionou todos os disparos restantes. Naquele ponto, sua melhor opção era minimizar os danos recebidos. Felizmente, ele conseguiu evitar ferimentos graves, mas as lanças de palito o prenderam ao chão macio. A princípio, ele pensou que a proprietária devia ser a responsável por seu encolhimento e agora estava pregando peças nele. Mas essa hipótese foi imediatamente provada errada quando outra pessoa encolhida veio até ele silenciosamente e colocou uma lança de palito contra seu pescoço. Era sua senhoria, uma jovem chamada Lee. Ambos haviam sido reduzidos a 5 centímetros. E um pouco de papel de seda foi usado para fazer roupas improvisadas. Quando eles se acalmaram e abaixaram suas armas, Lee explicou que as armadilhas eram feitas para ratos. Eles estão basicamente presos ao mesmo problema. Lee cresceu neste complexo e nunca encontrou nenhum problema sério, mas eles não têm nada em comum além de residir no mesmo complexo e encolher, pois ela tinha tarefas mais importantes, como rearmar as ratoeiras. Lee se afastou do Prota. Ele queria ajudá-la a montar as armadilhas e ela não se opôs à ideia. Os dois foram para o meio da cama e consertaram as contramedidas dos ratos. O Prota errou um pouco, mas está tudo bem. Ele queria coordenar um esforço para pedir ajuda, mas ela estava mais preocupada com a sobrevivência e os recursos, pois não tinha o suficiente para alimentar uma segunda boca de graça naquele momento. Barbecue começou a piar para algo à frente. Era um besouro que se encontrou na cama. Tsuchiya queria aproveitar a chance para provar seu valor, mas Lee já estava correndo em direção ao inseto com sua lança de palito. Ela manobrou ao redor do besouro imóvel e acertou uma facada mortal impressionante em suas costas. Parece que eles deveriam estar prontos para proteína por um tempo, com carne de besouro. Os dois arrastaram seus despojos de caça quando os mosquitos no quarto notaram sua presença. A noite passou silenciosamente na tenda patética do Prota. Ele acordou por volta das 6 horas da manhã. Ontem à noite a proprietária compartilhou um pouco de carne de besouro, mas hoje ele teria que cuidar de sua própria comida. Ele aproveitou esta chance para mostrar que ele não é apenas um aproveitador usando a concha do besouro. Ele coletou um pouco de água perto das cercas e orgulhosamente a apresentou ali. Mas ela explicou que o dessas cercas anti-roubo não é limpo e pode deixar alguém doente. Ficar doente agora seria uma sentença de morte. Sua outra ideia era pegar alguns suprimentos de seu quarto. Lee concordou em se juntar a ele na coleta de alguns recursos. Tsuchiya sabia com certeza que ainda tinha meio copo de água potável em sua cabeceira. Mas quando eles chegaram lá, o copo virou e a água derramou. Até a caixa de fósforos que ele dependia foi destruída. Eles voltaram para o quarto de Lee enquanto Tsuchiya lamentava a sabotagem de seus suprimentos pessoais. Não havia muito tempo para se sentir frustrado, pois algo tocou nas armadilhas de arame. Descobriu-se que o verme tinha saído, o rato que ela estava preparando tinha ido para a cama. Ambos sabiam que a comida restante deveria ser protegida. Suas regras eram claras. Lee cuidaria do rato e Tsuchiya salvaria a comida. Com seu atletismo impecável, ela conseguiu brincar com o rato e chamar a sua atenção. Ela poderia ter escapado se não fosse por sua longa cauda. O chicote de cauda a lançou para longe da cama. Tsuchiya, por outro lado, continuou correndo com os suprimentos. Ele levou o rato em direção aos fios de armadilha. Eles imediatamente lançaram um palito.
As lanças se alojaram na praga. O rato foi forçado a recuar. Quando Sushia teve um tempo para parar e respirar, ele deu a volta pelo perímetro gritando para Lee. Felizmente, ela saiu daquele golpe crítico. Bem, hoje foi um dia difícil. A proprietária estava começando a mudar seu tom, pois ela voluntariamente dava comida aos seus inquilinos para recarregar as energias. Eles sabiam que o rato voltaria e que sua comida e água não durariam por tempo. Eles precisavam planejar com antecedência e buscar ajuda externa. De alguma forma, a dupla precisava chamar a atenção do mundo exterior. A dupla fez um inventário compreensivo de todos os equipamentos e suprimentos que tinham em mãos. Eles precisavam de um novo esconderijo para evitar um outro ataque de ratos. Uma ideia surgiu na mente do Prota. Uma gaveta de armário poderia ser o esconderijo perfeito. O único problema seria a queda de temperatura à noite. Mas ele garantiu ali que ele tinha um plano perfeito para neutralizar isso. Primeiro, eles cavaram as cinzas do besouro que comeram para suas pernas. Eles tiveram sorte de encontrar o que estavam procurando enquanto ainda estavam intacto. Ele usou a fiação das pernas como uma faca para cortar alguns travesseiros abertos, expondo o algodão dentro. Eles empacotaram tanto algodão quanto conseguiram pegar e moveram a colheita para dentro da gaveta. Eles conseguiram juntar o suficiente para fazer algumas camas. Quanto ao algodão extra que eles desviaram, eles poderiam fazer outra coisa. Sushia diligentemente quebrou um pequeno pedaço da sua lâmina de bisou e fez um furo nele. Com isso, eles efetivamente tinham uma agulha. Ele cuidadosamente enfiou alguns fios de algodão e preparou para mostrar suas habilidades de costura. Com cada movimento da agulha, a linha seguiu até que Sushia terminasse de fazer uma camisa. Ele até fez umas calças com as fronhas e não se esqueça da roupa interior. A próxima coisa que ele queria fazer era uma peça de vestimenta essencial, uma jaqueta quente. Ele se concentrou com confiança na tarefa que estava à frente e a jaqueta estava pronta. Sushia estava pronto e ele finalmente pôde trocar sua roupa de papel de seda. Ele zombou da Saori por ser tão lenta com seu bordado quando ele já havia terminado seu ajuste. Lee não se bordou, ela só continuou costurando cuidadosamente. Quando ela se virou após ouvir um frufru, ela viu Sushia vestindo a roupa que ele estava tão orgulhoso, parecia um desenho de criança ruim. O trabalho de mau qualidade apareceu quando a costura do casaco se abriu, ele tinha uma regata excessivamente curta. As pernas da calça tinham comprimentos diferentes e, pior de tudo, sua cueca era muito apertada. Ele teve que engolir o prógio e refazer todo o ajuste. Hoje foi um dia de costurar roupas até o sol se pôr. Lee estava parecendo molhar com seu conjunto completo de roupas feitas do zero, assim como Sushia quando ele tomou seu tempo para fazer certo. Com essas novas roupas quentes, eles provavelmente poderiam explorar longe do conforto da cama, pois agora eles precisavam voltar para o ninho para ferver e filtrar um pouco de orvalho perigoso para beber e esperar pelo melhor. Amanhã eles planejam ir para a varanda para fazer um chamado de ajuda chamativo. Mas essa noite não passaria em paz, pois o sono profundo do Prota foi interrompido por um grito que ele tinha certeza que era uma voz humana. No quarto dia, Sushia trouxe o som que ele havia ouvido na noite anterior. Ele não sabia exatamente de onde veio, mas ele tinha certeza que estava por perto. Eles não podiam deixar passar possíveis pistas, então Lee queria investigar imediatamente. No caminho, perto da janela, a dupla pegou a caneta e o papel que haviam preparado para escrever um sinal de ajuda. Uma vez que terminassem esse sinal de SOS, era hora de partir de novo. Partiram. Eles fizeram. Demorou um pouco, cerca de meio-dia. Eles nunca pensaram que caminhar do quarto até a varanda seria uma viagem árdua. Abaixo das cercas, eles decidiram fazer uma pausa depois. Fazendo a escalada foi uma escalada árdua para a dupla, mas era um breve para o barbecue. O pequeno sujeito foi o primeiro a subir. O pequeno barbecue começou a piar urgentemente e Lee prontamente preparou seu laço de grampo de cabelo. Descobriu-se que o lagarto bebê estava apenas animado por uma teia de arame. Vendo que não havia ameaças imediatas ao redor, Lee decidiu seguir em frente. Eles chegaram à varanda, bem onde as plantas em vaso estavam situadas, aquecendo-se ao sol. Não era apenas agradável aos olhos, mas o orvalho nas folhas delas também poderiam servir como uma fonte valiosa de água. O próximo item na lista de tarefas era pendurar as faixas que fizeram na esperança de serem resgatados, antes que as suas 2 últimas partidas acabassem. Sushia conseguiu realizar a tarefa com rapidez, mas, vendo que não havia sinais de atividade na vizinhança, eles sabiam que o resgate não seria fácil. O dia passou sem uma única alma passando pelas ruas. Após um esforço infrutífero,
Lee queria encerrar o dia e voltar com um novo plano amanhã, mas Tsuchiya se manteve firme. Ele queria ver se haveria atividade humana por perto à noite. Ele garantiu a Lee que não faria nada imprudente, então estaria tudo bem. Eles elaboraram um plano para um sistema rápido de entrada e saída para a varanda, usando uma batalha de água. A dupla inventinhou uma garrafa com uma corda e usou seu peso como contrapeso para descer ao chão. Essa garrafa vazia se alojou seguramente na varanda por cima, dando à dupla uma pequena vitória rara. Lee elogiou sua criatividade inesperada. O elogio quase foi apagado pelo fato de que ele não conseguia abrir a garrafa vazia. Felizmente, ele teve a ideia de queimar um pequeno buraco na garrafa para que pudessem usá-la para se esconder. Então a dupla juntou algumas folhas secas com a intenção de usar seu segundo e último fósforo. Mas ficar sem fósforos não deveria ser um grande problema com as habilidades de sobrevivência da moça. Os dois conseguiram fazer uma base temporária bastante decente, acampamento dentro da garrafa de plástico. Ela insistiu que também queria dormir na varanda esta noite para ver o que estava acontecendo, mas Tsuchiya estava feliz por ter passado outra noite com a bela dama novamente. O fogo que eles começaram estava atraindo insetos, mas esse mesmo fogo também poderia ser usado para fazer uma refeição quente do lado de fora, olhando ao redor da vizinhança. Lee não viu nenhuma luz nas proximidades, recusando-se a acreditar que não havia ninguém lá fora. Tsuchiya deu uma olhada no que estava acontecendo. A dupla se olhou como se tivessem acabado de encontrar ouro, enquanto se perguntavam a mesma coisa. Esta luz noturna reavivou todas as esperanças de resgate de Tsuchiya. Ele estava tão dominado pelas emoções que não percebeu o que estava abraçando ali. Já que eles não podiam se mover no escuro, eles tinham um longo dia pela frente. Amanhã esta pode ser sua última esperança, uma arriscada. O que havia além da luz, naquela janela em particular, era um mistério. Naquela noite, Tsuchiya teve um sonho igualmente misterioso, onde ele estava pegando uma fruta brilhante, enquanto era acenado por uma voz hipnotizante do outro prédio. Ele foi jogado de volta à realidade por Lee, apontando para fora de seu acampamento base. Um rato selou suado estava vagando ao redor da garrafa de plástico e era maior do que o último que encontraram. Mas eles não podiam desistir agora. Eles precisavam sair ou ficariam sem recursos e morreriam. Saindo da garrafa depois que o rato perdeu o interesse, o grupo se aventurou e viu uma planta em vaso com uma fruta familiar crescendo. Era o kumquat, com o qual ele havia sonhado antes. Eles escalaram o vaso com o objetivo de pegar algumas frutas deliciosas. Tsuchiya não era o melhor escalador, então Lee assumiu o comando. Ela derrubou a fruta e ele ficou no chão para pegá-la. Eles cavaram usando a lâmina de besouro e o cheiro cítrico doce fez suas bocas salivarem. Eles dividiram igualmente e até o churrasco ganhou um pouco. O pequeno lagarto hesitou no início, mas acabou gostando. Gostou tanto que queria mais. Vendo que era seguro comer, eles começaram a cortar a fruta. Eles mastigaram os sucos frescos enquanto o churrasco estava encarregado de limpar a casca. Este pequeno piquenique deles atraiu a atenção do rato errante de antes. Ele invadiu a cena e o grupo teve que mudar para o modo de batalha rapidamente. Tsuchiya queria atacar o rato, com sua lança de palito, mas ele não esperava pular tão alto que pousou atrás da cabeça do rato e esfaqueou a lança bem na nuca. Isso irritou o verme, mas ele não teve a chance de retaliar, pois uma flecha de palito voou para cutucar um de seus olhos. O rato se contorceu de dor ao cair acidentalmente da varanda. O grupo teve sorte que o rato caiu, e Tsuchiya se sentiu mais robusta do que o normal, pois a planta em vaso começou a murchar. A dupla pôde sentir sua visão e força sendo aprimoradas. Talvez todos esses fenômenos bizarros tenham surgido do consumo da fruta. No entanto, um físico mais forte aumentaria significativamente suas chances de sobrevivência. Eles decidiram voltar para a cozinha para reunir mais suprimentos. Antes de sair para uma cozinha tão grande, a única coisa que conseguiram foi um pouco de sal e um pequeno saco plástico, visto a altura da varanda em relação ao chão. Tsuchiya estava tendo dúvidas sobre sua jornada para o mundo exterior. Lee, por outro lado, estava descendo pela corda como se fosse a coisa mais simples do mundo. Uma vez que eles estavam baixos o suficiente, eles usaram o crescimento excessivo de plantas na parede como suporte. Lee definiu seu destino para alcançar antes do anoitecer o pessegueiro no pomar. Eles rapidamente alcançaram um cadáver do rato caído e começaram a cortar um pouco de carne de rato. Eles obviamente não podiam levar tudo, então muita carne de rato foi desperdiçada agora, que eles estavam ao ar livre. O verdadeiro teste começa. Não demorou muito para o grupo entrar no ritmo de caçar presas. Desta vez, foram vários insetos pretos que eles feriram meticulosamente. Lee estava encarregado de cortar suas presas e lembrou Tsuchiya de recuperar suas armas limitadas. É por volta do meio-dia agora, então é hora de uma pequena pausa. Assim que eles atravessaram as pastagens densas, um rosto com olhos fundos fez uma aparição surpresa.
Lee entrou em pânico por um segundo, mas percebeu que era apenas a cabeça de uma boneca. Apesar daquele susto, eles decidiram acampar na área aberta próxima. O churrasco parecia agitado por algum motivo, mas hoje eles terão um almoço farto, composto por várias pernas de insetos e cortes de carne de rato. Eles fizeram fogo usando madeira como último fósforo. Deve ser guardado para emergências. Infelizmente para eles, a pequena fogueira que fizeram para cozinhar seu almoço parecia que atraído um elemento indesejado. Tudo estava cozido e pronto para ser devorado, mas uma cobra selvagem ergueu sua cabeça feia. Ela investiu contra o grupo sem avisar. O grupo mal saiu do caminho, então a corrida começou. Outra perseguição exaustiva com estômagos vazios, mas eles não podem continuar correndo. As cobras têm um olfato aguçado e as perseguirão para sempre se precisarem. Então, a ideia deles era se esconder separadamente e procurar oportunidades para atacar e matar quando a cobra chegasse perto. Do esconderijo do Xuxa, flechas de palito começaram a esfaquear a besta por todo o corpo. Quando ela voltou sua atenção para o atacante, Xuxa aproveitou a oportunidade para montar seu próprio ataque. Ele cravou a lança em sua mão no corpo da cobra o mais fundo que pôde. O problema foi que ele a esfaqueou tão fundo que ela ficou presa. Que o pânico momentâneo deu à cobra a oportunidade de contrair todo o seu corpo quando se preparou para mastigar Xuxa. O churrasco veio ao resgate e mordeu a cobra com toda a força que suas pequenas mandíbulas permitiram. Foi o suficiente para ganhar algum tempo para Lee vir ao resgate. Ela deslizou pela folhagem e pulou para cravar um palito de dente profundamente no olho da cobra. A cobra recuou prontamente com seus ferimentos. Lee repreendeu Xuxa por hesitar quando eles precisavam tomar decisões rápidas para sobreviver. Lee pode parecer fria, mas ela simplesmente não quer que seus companheiros de equipe morram por negligência. Usando o churrasco, olfato aguçado, o pequeno lagarto os levou para dentro da cabeça quebrada da boneca. Havia ovos de cobra dentro que deviam ser o ninho da cobra. Lee examinou cuidadosamente a área e encontrou algo enervante sobre as folhas secas. Havia um velho sapato em miniatura, algo que caberia num encolhido humano. Isso apresentou a possibilidade de que outras pessoas também tivessem encolhido. Além do sapato, não havia nenhuma outra evidência. Então, Xuxa pretendia usar o olfato de churrasco para rastrear seu dono. A busca os levou para fora da cabeça assustadora da boneca quebrada. O pequeno lagarto os levou para um local atrás de uma espessa camada de grama. Dentro eles viram que parecia um membro humano incolor, mas era apenas uma pequena boneca. Novamente, a cobra deve ter pegado as roupas e sapatos do brinquedo para fazer seu ninho mais aconchegante. Felizmente, o desastre com a cobra não os desviaram muito do caminho, então estavam a caminho de alcançar o pessegueiro quando o sol se pôs. Eles já haviam montado acampamento em um dos galhos das árvores. Era um dia difícil e era possível que eles também passassem por uma noite difícil. Quando foi a vez de Xuxa vigiar e se proteger contra qualquer imprevisto, ele cochilou e entrou em sono profundo. Ele começou a sonhar com a luz do outro prédio, novamente. Seu sonho foi mais uma vez interrompido pelo chilrear incessante de barbecue. Descobriu-se que era por um bom motivo, já que uma figura escura semelhante ao humano estava tentando entrar escondidamente na tenda de Lee. Quando Xuxa gritou para alertar sua companheira de equipe, a figura se virou e riu maliciosamente. Ele tentou jogar uma lança no intruso, mas ele se desviou e escalou o pessegueiro. O barbecue não ia deixar esse cara escapar, ia persegui-lo. Enquanto o pequeno lagarto rastreava a figura escura, Xuxa verificou sua companheira de equipe. Ela não estava respondendo, então ele se aproximou. Xuxa deu um passo para trás horrorizado. A pessoa dentro da tenda não era ali, era outra daquelas figuras escuras que estava rindo dele. Então, o segundo intruso investiu contra ele como um animal selvagem. Ele reagiu por instinto e quicou o estrangeiro para fora da tenda e para o chão. Agora não era hora de entender a situação, ele precisava se acalmar e encontrar sua companheira de equipe primeiro. Xuxa circulou pela área chamando o nome de Lee quando algo caiu do topo da árvore e em seus braços. Era o barbecue. Agora eles realmente precisavam encontrar Lee, e parecia que Barbecue tinha uma ideia de onde ela estava. Aquele era um lagarto bebê brilhante. Eles escalaram os galhos mais altos da árvore, com muita dificuldade para Xuxa, mas no topo estava uma jovem olhando diretamente para a luz do prédio. Ela parecia querer tocar o calor da própria luz, mas foi interrompida pelos gritos de Xuxa. Quando Lee se virou para ver seu companheiro de equipe, parecia que ela tinha acabado de sair de um transe. A coisa que ela lembrava era de um sonho estranho da luz chamando-a. O mesmo sonho estranho que Xuxa estava tendo. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Mas luz significava pessoas, e pessoas significavam ajuda. Ele deu resumo sobre as sombras que atacaram seu acampamento. Descobriu que essas sombras estavam mirando seus suprimentos. Eles roubaram tudo o que a equipe tinha. Felizmente, eles tinham um nariz confiável de Barbecue para rastrear os intrusos.
Vendo que aqueles bastardos estavam no chão, Susha queria entrar em ação imediatamente, mas Lee aconselhou não vaguear pelo chão à noite, devido aos inúmeros fatores perigosos lá embaixo. Sua atitude mais prudente seria esperar para agir até amanhã e se concentrar em permanecer seguro por enquanto. Eles sempre podem reabastecer os suprimentos quando necessário. A noite passou sem mais novos incidentes. O barbecue ainda tinha o cheiro dos perpetradores memorizado. Eles atravessaram um chão coberto com a névoa da manhã. Havia tanta coisa para fazer que suas roupas estavam ficando molhadas. Depois de caminhar um pouco, eles pegaram pegadas que os levaram para um território de tetrápodes, então era necessário ter cuidado. Esperando cuidadosamente na grama, eles avistaram um mirante improvisado de gravetos e folhas. Dentro do mirante estavam suas mochilas, suprimentos e equipamentos. Lee queria dar uma olhada melhor nesse acampamento, então eles subiram no mirante. Atrás do telhado de folhas, um cheiro podre estava aparecendo quando Lee abriu as folhas. Moscas começaram a sair de dentro agora que a costa estava limpa. A equipe decidiu entrar no quarto de cima, escondido pelas folhas. Dentro havia um corpo morto com o braço e a perna esquerdos cortados. Havia traços de bandagens, mas o pobre rapaz devia ter morrido devido à perda excessiva de sangue. Era um mistério porque aquelas figuras sombrias deixariam um corpo escondido ali. As paredes estavam cobertas com trepadeiras farpadas e algumas palavras estavam gravadas nela. A mensagem simplesmente dizia: não apenas armadilhas. A equipe não tinha ideia do que isso pudesse significar. Lee começou a perceber que algo os estava observando atrás das folhas. Ela passou a capa rápido e neutralizou a figura sombria atrás de Susha, deixando claro fazer alguma provocação enquanto o cara caía do telhado do mirante. A névoa ainda estava feita e a dupla só podia contar com o olfato de barbecue para rastrear as sombras. Depois de se aventurar longe o suficiente, os intrusos tentaram saltar de Lee por trás. Ela rapidamente jogou seu arco de lado e foi de mão a mão com o assaltante do outro lado. Do outro lado, Susha se redimiu derrubando a outra sombra. Ele rapidamente conteve os braços do capanga enquanto prendeu o inimigo com o seu próprio corpo. Quando ele finalmente conseguiu ver a pessoa que atacou, ele percebeu que era uma mulher. Não sabia dizer se isso amoleceu ou o oposto de amolecer, mas a atenção de todos voltou rapidamente para os pios de barbecue. O pequeno lagarto estava sinalizando em direção à silhueta de duas pessoas atrás da névoa. As silhuetas em questão eram de outra dupla de viajantes, o mesmo que Susha e sua equipe, mas Lee e seus companheiros já haviam preso, amarrado e amordaçado. As sombras UL encarregaram Susha de sair e verificar o que estava acontecendo com as pessoas por trás da névoa. Ele emergiu da folhagem com seu sorriso mais amigável, tentando parecer o mais inofensivo possível. Os viajantes pareciam felizes em ver outro humano. Felizmente, os criminosos amarrados não incomodaram. Os viajantes, no entanto, Barbecue ainda estava apreensivo com os estranhos de cabelo azul. Seus nomes eram Xin Lu e Xin Yong. Assim como nossa equipe, eles acamparam na floresta durante a noite e tiveram as suas coisas roubadas no caminho para a luz do prédio. No caminho, eles encontraram alguns grassroots que poderiam ser comidos como um lanche rápido. Os ladrões misteriosos eram estranhos, eles ficavam falando sobre não permitir que ninguém alcançasse a luz. Fazia sentido que eles roubassem os suprimentos dos viajantes, eles estavam impedindo qualquer um de ir mais longe. E então, a coalizão de duas equipes deixou os lunáticos amarrados em um lugar relativamente seguro, onde eles não seriam mais capazes de interferir. Felizmente, Xin Lu era um bom navegador, tornando a jornada mais tranquila e mais rápido. Susha estava apenas se envolvendo em alguma brincadeira amigável enquanto liderava o caminho, quando ele perdeu a ladeira descendente em que estava pisando. Ele conseguiu soltar um grito de cautela, mas era tarde demais. Lee estava caindo também, porque Xin Lu e Xin Yong deliberadamente a empurraram para baixo do penhasco. No fundo do penhasco, todos os quatro estavam tentando se recuperar. Xin Yong se desculpou profusamente por causar todo esse incidente. Agora que eles estavam presos no fundo de uma vala úmida, o mais importante era para aquecer seus corpos. Mas parecia que os viajantes de cabelo azul não se incomodavam com o frio. Lee queria perguntar como esses dois conseguiram escapar dessa vala profunda quando alegaram estar familiarizados com a área. Quando ela se virou, viu que Xin Yong tinha um ferimento no ombro e estava sangrando a sua azul. O viajante suspeito imediatamente o cobriu e Susha interrompeu que eles deveriam se concentrar em alcançar o solo seco. Lee, preocupada, relatou o que viu para seu companheiro de equipe, mas Susha pensou que Lee estava apenas enganada. Para dissipar qualquer dúvida, ele se aproximou de Xin Yong para fazê-la mostrar seu ombro. A jovem removeu as cobertas em seu ombro feridos. O sangue azul não estavam em lugar nenhum. Xin Yong até chorou, sentindo-se ofendido por ser acusado de uma noção tão ridícula.
A partir de então, os dois grupos mantiveram distância. Lee ainda se agarrou ao que viu. Susha só queria chegar a um lugar mais quente o mais rápido possível. Eles não tinham tempo para entreter tais ideias sobrenaturais. Mal sabia ele, dessas ideias sobrenaturais pode conter alguma verdade. Vamos dar uma pausa na história e ver de onde veio o barbecue. Ele veio de um ovo de largato solitário acidentalmente deixado pelo dono do animal de estimação. Quando ele chocou, o pequeno largato já tinha a luz da maravilha em seus olhos. Ele olhava para tudo com curiosidade e um sorriso. Foi quando ele conheceu o rato raivoso no chão, abaixo do barbecue, eventualmente se viu fora da gaiola e no mundo exterior onde maravilhas e horrores eram infinitos. Ele poderia ter morrido inúmeras vezes, mas ele sempre tropeçava em segurança. Suas travessuras o levaram para a fenda entre a cama de Susha e a mesa de cabeceira. Felizmente para o churrasco, este lugar era um buffet de mosquitos irritantes. Ele estava aproveitando sua seleção particular de insetos quando um inseto maior interferiu, o louva-a-Deus. Naquele momento, a morte parecia mais próxima do que nunca, até que a temperatura subiu. O rosto do louva-a-Deus estava queimando. De repente, era o dia em que o churrasco conheceu seu mestre. Susha e Lee ainda estavam alimentando dúvidas sobre os viajantes, caminhando atrás deles, enquanto Susha estava começando a desmaiar devido à drástica queda de temperatura enquanto atravessavam a vala molhada. Mas Lee pensou que isso era mais do que apenas o frio. Havia algo na água e eles precisavam sair. Felizmente, ela conseguiu arrastar seu companheiro de equipe para um pedaço de lama. Susha não conseguia mais sentir as pernas por causa de uma sanguessuga que estava drenando seu sangue. Foi bom que eles trouxeram sal para fazer a sanguessuga se contorcer de dor, liberando sua sucção da perna de Susha. Eles não tiveram escolha a não ser acampar neste pedaço de lama. Primeiro, naquele momento, Shin-Lu e Shin-Yong os alcançam, e Susha pede que eles se sentem ao redor do acampamento enquanto ele relaxa com sua perna machucada. Lee estava alimentando um sapo para uma refeição fresca. Ouvindo que Susha estava sozinho e vulnerável, Shin-Yong parou de agir como uma menina doce e investiu contra Susha para sufocá-lo. Surpreendentemente, Susha se levantou sem problemas e começou a sufocar Shin-Yong. Em troca, Barbecue também fez seu trabalho e mordeu a perna de Shin-Lu assim que o traidor foi mantido no lugar. As flechas de Lee começaram a assoviar pelo ar. Shin-Lu se esquivou do ataque, mas foi derrubado por um único chute subsequente, e então outra dupla de estranhos foi apreendida e amarrada. Shin-Yong estava confuso sobre como Sucia poderia se mover quando ele deveria estar gravemente ferido, mas o cara era apenas um bom ator. O ferimento da sanguessuga não era grande coisa. O frio era o maior inimigo neste lugar. Sucia e Lee confiavam um no outro e eram espertos o suficiente para pegar os viajantes desconfiados. O caminho que eles percorreram, o solavanco para cair no penhasco e a desconfiança de Barbecue, além de tudo isso, o misterioso sangue azul Lee exigiu saber quem realmente eram esses Shin e o que eles queriam. Shin-Yong riu e reconheceu as capacidades da dupla, mas lamentou que fosse tarde demais para fugir. Agora, Sucia segurou Lee e a incentivou a permanecer no curso e deixar os comerciantes para trás. Foi quando alguns tentáculos escuros começaram a brotar da água. Era isso que Shin-Yang estava esperando. Humanos encolhidos com cabelos azuis que pareciam cópias dos Shin. Os parceiros emergiram da água com suas roupas esfarrapadas. Eles geraram 2 de cada vez e seus números aumentavam a cada segundo. Sucia e Lee ficaram costas com costas, prontos para se defender no meio de uma mancha de lama sob uma vala molhada. Eles devem sobreviver à carga de clones enigmáticos. A dupla fez uma luta impressionante, derrubando clones para a esquerda e para a direita com seus palitos de dente. Mas essas coisas continuavam se recuperando e reaparecendo. Suas ações sugeriram que eles não tinham como objetivo matar. Sucia teve uma ideia para forçar os clones a recuarem e abrirem uma oportunidade para escapar. Ele virou a ponta do palito para o próprio pescoço e ameaçou se machucar se os clones não recuassem. Os clones não estavam acreditando, mas não podiam correr o risco de Sucia se machucar. O espaço que esse truque abriu foi o suficiente para tirar Lee do caminho do perigo. Ela conseguiu se segurar perto do topo da vala, mas Sucia foi deixado para ser arrastado pelos clones. Quando ele acordou, ele estava nu de novo, com dor de cabeça e uma luz brilhante iluminando o quarto. Ele olhou para trás e viu que havia algum tipo de tubo assustador preso na parte de trás do pescoço. Ele o arrancou e vestiu a jaqueta. O chão era feito de gavinhas se contorcendo e o churrasco estava preso em um dos nós quando ele correu em direção ao pequeno lagarto. Um jovem nu estava em seu caminho. Era um clone perfeito de Sucia, e havia muitos deles. Confusos e assustados, Sucia correu, mas a cada curva que ele dava, mais clones surgiam. Logo, ele estava espancando impiedosamente os clones, revelando seu sangue azul.
Ele lutou para sair daquele buraco do inferno com coragem tenaz e se viu em um penhasco. O farfalhar de seus perseguidores assustadores atrás foi motivação suficiente para engolir e pular para uma folha próxima. Alguns dos clones não se preocuparam em verificar o que estava além da saída e caíram na escuridão sem fim. Sucia aproveitou a oportunidade para voltar à superfície. Se ele pudesse fazer isso, seus clones também poderiam. Então, quando um de seus impostores conseguiu alcançá-lo, ele chutou o idiota impiedosamente para as profundezas. A única coisa na mente de Sucia era encontrar e se certificar de que Lee estava segura para que pudessem montar uma missão de resgate para Barbecue. Não demorou muito para a dupla se reunir. Lee estava tão preocupada que imediatamente o abraçou com força assim que se viram. Quando ela percebeu que estava segurando por um tempo estranhamente longo, ela empurrou Sucia para longe e perguntou a ele onde estava a Barbecue. Eles só tinham 4 horas até escurecer, 4 horas para resgatar seu amigo lagarto. A dupla repeliu para o buraco onde Sucia tinha ficado. A infiltração na estranha base subterrânea foi bem sucedida. Não havia nem mesmo um único guarda postado. Usando os túneis estreitos, eles deveriam estar seguros, mesmo se houvesse uma emboscada. Sua caminhada nas profundezas do sistema de túneis foi enervante, mas segura. Eles alcançaram a sala assustadora onde ele havia acordado, mas Barbecue não estava em lugar nenhum. O que eles viram foram ainda mais clones saindo das suas cápsulas molhadas. Eles queriam correr, mas eles estavam rapidamente cercados por todos os lados. Assim como eles estavam batendo em clones para fazer um caminho de saída, outro Sucia vestindo uma camisa branca saiu. Ao contrário dos clones, este camisa branca parecia genuinamente preocupado com a segurança de Lee. Ela imediatamente levantou seu palito contra este camisa branca suspeito. Jaqueta Sucia também percebeu que este impostor de camisa branca estava agindo estranho. O camisa branca começou a duvidar se ele era um clone, mas ele se recusou a acreditar que suas memórias não eram reais. Então ele caminhou em direção à jaqueta e usou a ponta do palito para se machucar. Seu sangue vermelho jorrou. Confiante de que ele era o verdadeiro, o camisa branca Sucia questionou a jaqueta e ele fez a mesma coisa, mas seu ferimento sangrou azul. A visão do sangue azul fluindo da sua carne abalou sua primeira lembrança de sair do frasco. Desde o início, a jaqueta tinha sido programada para trazer Lee de volta para este lugar. Toda a sua visão de mundo começou a desmoronar. Qualquer um sentiria a mesma coisa se percebesse que era apenas um clone. O verdadeiro duo fez o que eles fazem de melhor. Eles fugiram. Eles precisavam recuperar o Barbecue e sair pela pequena boca da caverna, mas os clones estavam começando a fazer o possível para impedi-los de sair. Os clones eram irrelantáveis e determinados. Eles eram uma equipe eficaz. Enquanto isso, Jaqueta Sucia estava falando com o cérebro do monstro com tentáculos que fez os clones abaixo do terra. A jaqueta tinha sido apelidada de uma obra-prima de sabedoria e força, uma extensão adequada para a vontade do monstro. A ordem de Jaqueta era eliminar o Sucia original para permanecer o verdadeiro. Lee, por outro lado, poderia ser um projeto para um clone ainda mais forte. Quando Jaqueta viu Lee frustrado aqui a dor, ele tentou implorar o cérebro monstro para deixar seu amigo ir, mas ele só continuou preparando o processo de clonagem. Jaqueta riu enquanto pegava uma lança de palito e investia contra o cérebro monstro sem emoção. Como um clone, ele seria apagado se o cérebro morresse. Jaqueta Sucia já sabia disso, mas ainda assim cravou o palito mais profundo no cérebro. Ele acreditava que clones não deveriam ter sido trazidos a este mundo. As palavras finais do cérebro foram um aviso para o apocalipse em andamento. A jaqueta rastejou até Lee antes que ele e o resto dos clones voltassem a se transformar em lama. Ele só queria dar uma última olhada nela antes que os túneis desabassem. A verdadeira Sucia acordou com churrasco e Lee olhando para ele com olhares preocupados. Ela deu a ele um resumo de como eles saíram graças a um único clone que se sacrificou. Estava escurecendo, então eles precisavam encontrar refúgio o mais rápido possível. O tempo estava terrível, com ventos fortes tornando o pasto se mover erraticamente. E felizmente, eles conseguiram avistar uma lata vazia aberta na frente. Eles correram em direção a ela. Barbecue pulou nos braços de Sucia com medo do trovão. Quando a chuva começou a cair, cada gota poderia ferir seriamente uma pessoa encolhida. Sucia foi atingido por uma única gota e Lee teve que arrastá-lo pelo resto do caminho. Por sorte, a lata que eles escolheram para refúgio já tinha um residente. Eles não tinham para onde se refugiar. Sushi estava confiante de que eles conseguiriam superar isso como sempre fazem. Ele amarrou uma corda em volta do corpo de Barbecue e encarregou o pequeno rapaz de ir mais fundo na escuridão e gritar ao primeiro sinal de problema. Barbecue corajosamente se aventurou quando o chilrear começou. Sushia imediatamente puxou a corda de volta, fazendo o monstro dentro da lata trabalhar para seu suposto jantar. Era um lagarto de algum tipo. Depois de puxá-lo, Lee começou a tirar flechas de palito de dente que deixaram o monstro apreensivo. Este réptil parecia um pouco irregular e era insuportavelmente agressivo com suas investidas. Levou mais algumas tentativas de Lee, mas ela acertou com sucesso uma flecha que impediu o movimento do monstro, matando-o. A durona civara da terra marchou destemidamente para terminar o trabalho, enfiando um palito de dente profundamente no cérebro do réptil. O sempre curioso churrasco queria tocar. Os caroços mofados no corpo do réptil, mas Sushia o impediu a tempo.
Após a morte, os caroços fúngicos no corpo do réptil começaram a crescer a uma taxa sem precedentes. Vendo que o crescimento anormal não os estava atacando diretamente, Lee queria fazer uma fogueira para queimar o fungo mais tarde. Depois de montar o acampamento, Lee tirou a roupa e pediu a Tsuchiya para dar uma olhada no ferimento em suas costas. Ele se aproximou para dar uma olhada e não viu nenhum ferimento grave, apenas algumas marcas de sangue azul seco. Tsuchiya ficou surpresa e perguntou se Lee havia sido clonada. Enquanto ela o segurava no lugar, Tsuchiya se arrependeu de não ter sido cuidadosa o suficiente. Ele não podia vencê-la ou fugir, não havia recurso em resposta à sua pergunta. Lee apenas disse a ele para levantar a camisa. Os dois se acalmaram. Por um segundo, enquanto ela aquecia uma lâmina de besouro, ela prontamente feriu sua mão, deixando o sangue vermelho escorrer para provar que ela era real. Mas o estranho foi que a ferida começou a cicatrizar em uma taxa sobre-humana. O monstro cerebral injetou algo em seus corpos enquanto fazia os clones. Ela teorizou que era uma substância que os impedia de morrer muito rápido. Outro problema era sua cabeça irregular. Os fungos que eles deixaram sozinhos por alguns minutos estavam gerando caroços vermelhos por toda a parte. Era hora de queimá-los. Quando ela abriu os olhos, Tsuchiya tentou mantê-la consciente. Ele não podia perdê-la, não agora. Enquanto os esporos vermelhos contaminavam o ar em uma explosão de glória, a equipe desmaiou quando o contaminante acabou. Tsuchiya acordou. Ambos ficaram em coma por um curto período de tempo. Inalar os porosos esporos daqueles fungos deve ter sido a razão. Aventurando-se mais fundo na lata vazia, eles viram mais alguns restos decompostos com crescimento de fungo selvagem ao redor deles. Eles recuaram lentamente e, felizmente, outra explosão de esporos não ocorreu. Tentar queimar aqueles pedaços foi um movimento errado. A chuva estava caindo lá fora e seria ideal deixá-la amanhecer. Tsuchiya faminto começou a usar seu palito para espetar algumas lesmas e caracóis para cozinhar no fogo. Lee começou a ter dúvidas sobre se deveriam continuar avançando ou não. Havia muitas variáveis desconhecidas e imprevisíveis. Suas preocupações foram forçadas a ficar no banco de trás quando o barbecue começou a chiar como um alarme de segurança. A dupla rapidamente se armou e viu duas figuras encapuzadas indo em direção à sua posição. A dupla encapuzada continuou correndo, sem nem mesmo reconhecer sua presença atrás deles. Um gato selvagem estava em modo de caça, então Tsuchiya e Lee foram amarrados em outro grande problema por estranhos. O gato selvagem rosnou para o grupo e Tsuchiya deu um sinal sutil para Lee. Ela esticou a corda do arco e ele avisou os estranhos a prenderem a respiração. Seu alvo era o crescimento anormal de fungos na lateral. Os esporos proliferantes explodiram rapidamente ao redor da lata. Foi muito eficaz em fazer com que o gato selvagem lutasse, mas dependente do que esse réptil tivesse sido infectado, ele conseguiu se soltar e atacá-los. Felizmente, Tsuchiya moveu-se rápido o suficiente para acertar um chute na sua cara. Ele foi jogado ao chão em troca, preso pela pata do gato, suas garras cravando em seu peito. Quando Lee tentou ajudá-lo, ela também se feriu, um arranhado nasgado nas costas. Pelo menos Tsuchiya havia se libertado da armadilha da pata do gato para tentar resgatar o gato caindo. Mas os movimentos erráticos do gato o jogaram para fora da lata. O tempo ficou tão caótico que quase foi aplastado pelo abrigo de emergência. Assim que pensou que estava seguro, viu a pata do gato descendo sobre sua cabeça e conseguiu se esquivar a tempo. Mas ser caçado assim era exaustivo. Tsuchiya estava gravemente ferido, suas costas sangravam devido ao arranhão aberto. O gato já havia perdido o interesse nos pequenos humanos. Lee precisava ser tratado o mais rápido possível. Os estranhos foram encarregados de coletar lenha seca enquanto Tsuchiya mantinha sua parceira aquecida em seus braços. Eles ferveram um pouco de água e refizeram o acampamento. Os estranhos se apresentaram como Zhang Feng e Cheng Xinxin. Zhang Feng entregou a Tsuchiya algumas ácinas de planta para ajudar a estancar o sangramento de sua parceira. Assim que Lee jogou sua tocha nos caroços, eles começaram a estourar e espalhar esporos de pó crimson assim como Reshi. Barbecue também estava muito preocupado com Lee. Felizmente, a velha sensatez estava de volta. Ela repreendeu seu companheiro de equipe por abraçá-la e instruiu-la a não deixar que suas costas tocassem o chão. Havia algumas agulhas de costura deixadas em sua mochila. Eles poderiam usar cabelo escaldado em água fervente como fios para suturar a ferida. Tudo que ele tinha que fazer era ajudá-la a fechar os dois lados da ferida nas costas e deixar o misterioso poder de cura cuidar do resto. Para alguém sem habilidades de costura, Tsuchiya fez um bom trabalho com todo o processo. Perto da fogueira, aquele cara chamado Xinxin duvidava que tal método funcionasse. Tsuchiya limpou a ferida e avisou Lee que o próximo passo ia doer, como se Bichira cerrasse os dentes devido à dor. Enquanto Tsuchiya fechava cuidadosamente a ferida, levou um tempo para terminar os pontos, tempo suficiente para que a fogueira ficasse sem fogo. Tsuchiya estava absolutamente exausto, mas começou a se preocupar quando Lee não estava mais respondendo aos seus chamados. Mas ela ainda estava respirando, e sua febre havia baixado. Ela tinha acabado de desmaiar. Agora era hora de Tsuchiya lidar com seu próprio grave ferimento. Sua solução foi pegar um pouco de terra e enfiá-la no ferimento do peito. Ele se embaraçou e foi dormir ao lado de Lee. Era justo que a dupla estranha ficasse de guarda durante a noite, mas para ter certeza,
Sushi secretamente encarregou o Barbecue de ficar de olho em seus hóspedes. Tinshin admitiu que a dupla era dura, mas com seus ferimentos em recuperação, seria difícil que eles pudessem simplesmente levar todas as suas coisas boas, como o arco de clipe de papel e suprimento de alimentos. Jang Fong ressentiu essa ideia. Tinshin se recusou a assumir a responsabilidade por atrair o gato para este lugar, alegando que eles não tinham outra opção. Ele simplesmente não tinha. Não quero desperdiçar coisas tão boas quando estavam ao alcance dos braços. Uma vez que era sua vez de ficar de guarda enquanto todos os outros dormiam, Chenin imediatamente executou seu roubo, até mesmo chutando o churrasco para longe do processo. Enquanto o lagarto bebê tentava detê-lo, então o bastardo pegou um palito de dente, a flecha, o carregou no arco e mirou no churrasco. Foi quando Li acordou. Sua voz assustou o Chenin Shinshirin, e a mão do louco escorregaram, liberando a flecha direto no Susha adormecido. Felizmente, Li tinha reflexos sobre-humanos e pegou o palito no ar. Chenin tentou escapar de suas travessuras e ela o sufocou em resposta. Com base em sua força sobre-humana, ninguém pensaria que ela estava gravemente ferida no dia anterior. Chen Fong acordou com o barulho da comoção e correu em direção ao lado de Chenin. O descanso de Susha também foi perturbado pelo barulho da luta. Ele estava mais interessado na recuperação de Li do que em qualquer outra coisa. Isso provou que eles realmente tinham alguma habilidade regenerativa extraordinária. O pecado de tomar as coisas deles no meio da noite eram graves. Mas quando o churrasco disse a ele que o bastardo bateu, o tom de Susha mudou severamente. Aquele idiota de sobrancelhas espessas e olhos arregalados realmente tentou roubar as coisas deles? Seu amigo Chenin tropeçou nas palavras, insistindo que ele estava apenas experimentando arco e flechas. Susha só queria intimidar o cara. Li ficou surpresa que Susha pudesse entender o que o churrasco disse, porque o garotinho estava ficando mais esperto, a cada dia saindo da escuridão. Um novo dia os aguardava na floresta inundada de grama alta. Neste ponto, caçar um besouro não era problema algum. Descobriu-se que esses estranhos também estavam indo em direção à luz. A enchente não pararia por mais 1h30, mas eles precisavam ir. Jang Fong tentou oferecer um pouco de carne de besouro ao odioso Chenin Shinin, mas o idiota o atacou duramente. Ele queria resistir e se recusou a pegar algo caçado pelo Du da jaqueta, mas seu estômago roncou e traiu suas palavras. Depois de se fartar, Li assumir comando do movimento longe da área inundada. Shen Xin, o covarde, se opôs à ideia de usar grama como caminho, com medo de cair na água. Jang Fong não teve escrúpulos em deixar sua bunda para se juntar à dupla com medo e sozinho dentro da lata. Chenin engoliu seu orgulho e seguiu o exemplo. Mais pessoas significam mais problemas, mas eles poderiam se virar bem. Além disso, Susha acabou de encontrar um excelente achado, um pedaço de isopor flutuando na água. Depois de certificar-se que era seguro, todos embarcaram em seu novo barco. O processo de cicatrização de seus ferimentos consumia muita energia, então eles precisavam encontrar alguma comida decente na costa. Susha decidiu subir para de volta aos caules ao ver alguns insetos à espreita ao redor. Ele encontrou um grupo de pulgões. Eles podiam comê-lo simplesmente ou saborear sua melada perfumada. Ele trouxe um saco inteiro desses pulgões, mas sua descida até o barco foi interrompida por outro ataque de louva-a-Deus. Com a ajuda do fogo de cobertura de Li, ele fez um trabalho rápido de neutralizar e jogar o atacante na água. Susha garantiu ao seu parceiro que estava tudo bem, mas havia alguns vermes pretos e retorcidos se movendo atrás dele. Essas coisas assustadoras o restringindo eram vermes de crinha de cavalo. Eles estavam saindo do corpo do louva-a-Deus morto, aparentemente tentando dominar Susha em vez disso. Li foi ao resgate, cortando as criaturas com a faca de besouro. Vendo que havia mais vermes na água, Shen Xin começou a entrar em pânico novamente e começou a remar sem esperar pelo Du. O bastardo era tão egoísta que ele tentou empurrar Jang Fong na água por tentar pará-lo. Susha conseguiu responder a tempo, pegando a senhora. Li também pulou no barco e imediatamente colocou o inútil em um mata-leão, ameaçando jogá-lo na água infestada de vermes. No final, eles ainda pouparam o bastardo, mas o fizeram seu remador designado. Susha quebrou os pulgões que ele colheu para compartilhar a estranha gurosma doce. Quando as senhoras experimentaram, elas não acreditavam quão doce era a essência do pulgão. Susha o negligenciou para dizer a elas que estavam chupando cocô, o que certamente arruinou o doce, mas ele insistiu que o cocô de pulgão é seguro para comer, pois sua dieta consiste apenas em seiva de planta. Susha reparou que eles estavam indo um pouco rápido demais, e não era por causa de Chen Xin remando. A própria água estava arrastando o barco para longe. Isso só poderia significar uma coisa: eles estavam indo para uma cachoeira à frente. Ao ver a queda íngreme à frente, Chenin imediatamente começou a dizer a eles que o grupo deveria ter ouvido e esperado a água secar, mas agora é tarde demais. Li planejou pular na grama à frente e cortá-la para que todos pudessem segurar. Seus movimentos eram rápidos e magistrais, escalando o estoque de grama com facilidade enquanto mantinha uma faca. Ao chegar à metade do caminho, ela começou a serrar o corpo do estoque. Os outros sobreviventes estavam começando a entrar em pânico, mas Susha só disse a eles para confiar em Li. O estoque de grama foi finalmente cortado e ele liderou os outros dois para a ponta. Todos conseguiram pular a tempo, deixando o barco descer a queda. Chenin começou a tentar desencorajar Jang Fong de se juntar a estes dois super-humanos novamente, mas ela tinha uma Breng e a escolha lógica era ficar com aliados fortes. Susha não conseguia parar de pinguiscar os pulgões na sua bolsa. Ele estava começando a perceber que havia algo de especial sobre eles. Ele e Barbecue continuaram sua farria. Susha apresentou a ideia de cortar mais talos para fazer uma ponte, mas transferir de uma lâmina para outra seria impossível.
Foi quando os olhos de Susha começaram a brilhar com uma tonalidade verde e algo dentro dele começou a mudar e crescer. Uma força incalculável começou a correr em suas veias. O Cocô Api fez com que ele se sentisse que podia voar. Ele agarrou o estoque cortado que o salvou da queda e começou a colocá-lo de volta no lugar. Esse aumento misterioso em sua força era a ferramenta perfeita para acompanhar seu plano. Apenas um salto foi suficiente para ele alcançar o próximo estoque de longe. Susha imediatamente começou a criar a ponte de grama enquanto o resto da gangue cruzava. Ele estava se sentindo tão bem que poderia matar uma vaca gigante. Scratch, talvez apenas seja uma galinha. Falando em galinhas, um pássaro simplesmente desceu dos céus, confundindo-os como presa, e teve as suas garras prateadas. Susha bateu no pássaro da esquerda para a direita, ensinando uma lição. Com o pássaro neutralizado, ele começou a desejar asas grelhadas para o almoço. Ele pode estar animado, mas Lee estava ficando um pouco preocupada com esse aumento repentino de força. Ela estava preocupada que esse aumento de cocô de pulgão pudesse ter algum efeito colateral. Efeitos assim que Sutia estava prestes a garantir a ela que estava tudo bem. Seu rosto se contorceu em uma careta louca e ele começou a desmaiar. Sutia acordou depois do churrasco, deixou cair mais algumas gotas de cocô de pulgão em sua boca. Com os humanos encolhendo, talvez outras criaturas também tenham sido afetadas de alguma forma como esses ácaros. Ele catalogou esse fenômeno e rotulou os lanches que estava bebendo como pulgões violentos. Havia também o cogumelo parasita, ou o chapeuzinho vermelho. Enquanto eles descansavam, Yung Fong sugeriu a possibilidade de pegar uma estrada maior por segurança, mas eles não podiam se dar ao luxo de pegar o caminho mais longo, além de seguir pelas estradas grandes, o que os deixaria expostos a gatos e cães selvagens. Eles precisavam permanecer no curso e se adaptar a tudo o que acontecesse. Chenin odiava tudo sobre a situação deles e acreditava que alcançar a luz os traria de volta ao mundo normal. Sutia certamente esperava que pudesse ser tão simples, mas apenas dar uma olhada na luz de longe o fez ouvir todos os tipos de vozes sedutoras chamando-o. Eles precisavam atravessar o rio e o pássaro ferido estava tentando escapar enquanto eles planejavam como fazer isso. Com as asas do pássaro quebradas, não era nada mais do que um suprimento de carne viva para atravessar o resto do rio. Eles precisariam confiar na força fortificada de pulgões de Sutia. Ele estimou que seu limite seria em torno de 2 minutos, mas isso deveria ser suficiente para construir uma ponte de estoque. Sutia entregou, ele era rápido e eficiente. Tudo o que restava a fazer era conectar os estoques cortados juntos. A ponte foi rapidamente concluída e ele acenou para o grupo passar por ela. Infelizmente, o efeito colateral do pulgão começou antes que Sutia pudesse alcançar o chão do outro lado. Ele desabou e seu corpo começou a cair na água. Lee tentou seu melhor para resgatar seu parceiro, mas ela chegou tarde demais. Felizmente, Sutia aprendeu a ser cauteloso nos últimos dias e amarrou sua cintura em volta da ponte, verificando se a ponte era segura. O ferido pardal era o próximo na linha para cruzar. Shenxin e Zhang Fong teve que cutucar o pássaro com um pedaço de pau para forçá-lo a cruzar os talos. Ao chegar ao outro lado, Li tentou domar o pardal, mas ele era muito arrogante. Ela não tinha tempo a perder indo com calma, então ela derrotou o pobre pássaro até a submissão. Eles usaram o pardal ferido como montaria no resto do caminho. Ele pode não ser capaz de voar, mas ainda pode correr. Quando o Sutia se aproxima, ele está situado abaixo do corpo de Li. Não era a pior posição para estar depois do efeito colateral de cocô. Ele ficou desmaiado por tanto tempo que a escuridão estava começando a se instalar em seu acampamento, pois esta noite haveria uma grande árvore à frente no caminho para a próxima área de descanso. Chenin começou a sofrer uma coceira insuportável nas costas. Havia algumas marcas desagradáveis saindo de sua pele. A equipe alcançou a grande árvore sem mais problemas. Quando Barbecue e o pardal tiveram a chance de interagir adequadamente em terra, o pássaro começou a atacar o lagarto imediatamente. Barbecue ficou confuso no início, mas depois mostrou suas garras de bebê. O pardal salvou o grupo de muito tempo e esforço, agindo como uma mula. Infelizmente não foi tão inteligente quanto o churrasco. Não vimos como a briga entre os animais de estimação aconteceu, mas a única coisa que você precisa saber é que o pardal ficou traumatizado. Para piorar as coisas, o duo pensou que o pardal era o valentão hoje à noite. Cascas de pulgões estavam no menu de jantar. Eles só tinham 4 cocôs de melada de pulgão carregados, mas Sutia pretendia coletar mais um pouco. Chenin finalmente sentiu coceira nas costas, o que o incomodava. Ele não conseguiria dormir de qualquer maneira, então ele queria pegar o primeiro turno de vigia. O cara tinha provado que não era confiável quando importava, então o Barbecue foi encarregado de ficar acordado também. A noite toda, tudo que o idiota fez foi coçar as costas vigorosamente, então ele simplesmente parou e lentamente foi em direção. O duo já passava da meia-noite e Sutia tinha acabado de acordar para começar seu turno de vigia. Lee deve ter sentido algo hostil se aproximando e acordou para levantar sua lança de palito de dente.
Assim que eles deram uma boa olhada no rosto do bastardo, seus olhos estavam se movendo erraticamente e seu corpo estava convulsionando estranhamente. Sutia perguntou a Chenin o que estava acontecendo, mas ele apenas rugiu e investiu contra ele. Bastou um simples kick para repelir sua investida. O que quer que estava acontecendo, eles deveriam amarrar o idiota primeiro. Depois de terminar as amarras, Chenin começou a se contorcer no chão em agonia. Ele apenas sentiu uma coceira insuportável se espalhando por todo o corpo. Sutia decidiu virar o cativo e verificar as costas de Chenin, onde os sinais de crescimento de fungos estavam começando a apodrecer. Ele não estava enganado. Estes eram os fungos parasitas da Chapeuzinho Vermelho. Se for esse o caso, Yongfong também pode estar infectada. Sutia tentou acordá-la, mas pode ser um pouco tarde demais. Ela já estava sofrendo os sintomas. Eles podem ter sido parasitados no encontro com o gato selvagem. Eles devem ter inalado uma pequena quantidade de esporos. Mas o duo estava bem, e eles foram os que foram expostos a mais esporos. Se o crescimento dos cogumelos depende da saúde do hospedeiro, então talvez uma explosão... O potencial dos pulgões violentos aliviaria o crescimento do fungo. Também é possível que o parasita apenas absorva a potência do pulgão. No entanto, era tarde demais para aquele idiota, Shen Xin. Todo seu traseiro inteiro se abriu, gerando um monte de parasitas fúngicos. Se eles não queriam que Shang Fang sofresse o mesmo destino brutal, eles precisavam se apressar com o plano do pulgão. Ela estava em agonia, mas quando se deparou com uma escolha difícil, Shang Fang escolheu arriscar com a essência do pulgão. Assim que as gotas de cocô foram absorvidas em seu corpo, uma mudança qualitativa ocorreu dentro dela antes que Sushia pudesse reagir. A Shang Fang, aumentada, já estava agarrando seu pescoço com uma força de aperto incrível. Ele tentou argumentar com ela, mas simplesmente não havia pensamentos por trás daqueles olhos verdes brilhantes. Shang Fang foi em frente e tentou mordê-lo no pescoço. Ela teria dado um pedaço decente se não fosse por Li arrastando-a pelos cabelos enquanto a dupla poderosa brigava. Shang Fang agarrou Sushia e o jogou no seu parceiro. O arremesso foi tão forte que o impacto quase destruiu o chão. Ela era ainda mais potente que Sushia sob um aprimoramento, mas já que ela foi infectada pelos fungos, ela deveria ser fraca o suficiente para atirar também. Sabendo que sua fraqueza era inútil se eles não encontrassem uma maneira de pará-la primeiro, felizmente Sushia foi lançada perto da fogueira e imediatamente foi direto para as chamas. Ele acenou com uma tocha ao redor e ela recuou. Ele estava confiante de que ele encontrou a resposta, mas Shang Fang simplesmente tirou a tocha da mão. Sem mais ideias, Sushia se ajoelhou e tentou redirecionar a atenção do zumbi Jung Fang para o pardal e sua carne deliciosa. Mas seu alvo era Sushia, e até mesmo uma flecha furtiva de palito vindo de trás não a impediria. Era como se ela tivesse ultra instinto, pegando o ataque com as próprias mãos. Então ela usou a flecha que havia pegado para atacar Sushia. Ele queria fazer a mesma coisa e agarrou o palito também. Ele conseguiu fazer isso, mas a força atrás do arremesso foi tão poderosa que o tirou do chão por um momento. Parecia que a dupla estava realmente acabada. Sushia só podia esperar que Barbecue fosse esperto o suficiente para fugir. Foi quando uma explosão repentina de poeira preta interrompeu o ataque. Assim que a poeira baixou, um par de olhos brilhantes se fez saber. Era um enorme lagarto vermelho e estava direcionando sua hostilidade para o zumbi Jun Fan. A dupla não tinha ideia do que era essa coisa, mas era rápida e forte o suficiente para acompanhar o zumbi supercarregado que eles precisavam para aproveitar a chance de chegar até ela. O lagarto tinha a vantagem, levando o zumbi ao desespero. Quando Zhang Fang tentou atacar seu corpo, a besta respondeu com um chicote de cauda. Então ele atacou ferozmente apenas para perder todo o impulso ao receber um chute. O segundo chute foi um golpe crítico para o lado. Essas duas criaturas sobrenaturais estavam em um impasse, e o zumbi Zhang Fang interrompeu correndo. Ela se misturou à escuridão da noite e foi para Deus sabe onde. O senhor lagarto vermelho olhou ao redor, mas não conseguiu acompanhar. Enquanto isso, a dupla foi o mais longe que pôde. Eles estavam longe o suficiente para descansar e cuidar de seus ferimentos graves, mas com seu físico extraordinário, a recuperação não deveria ser um problema. Sua única preocupação era o churrasco desaparecido. Sem o conhecimento da dupla, um par de olhos reptilianos predatórios estava à espreita no fundo. Sushia examinou a área e ouviu um farfalhar. Ele foi verificar esperando que fosse churrasco. Infelizmente para ele, era um réptil diferente, outra cobra caçando presas. Li reagiu assim que viu o predador perto de seu parceiro. Ele o agarrou pela mão e começou a correr novamente. Houve alguns momentos de quase morte, mas Sushia continuou evitando a morte certa por um fio. Quando chegou perto o suficiente para acertar um golpe certeiro, o lagarto vermelho de antes fez sua aparição e frustrou a tentativa da cobra de jantar humano. Em vez de dar uma mordida em humanos encolhidos, a cobra sofreu uma dolorosa mordida no corpo. O lagarto vermelho era forte e escrapentado. Mordeu a cobra até a submissão. Ele terminou a luta fazendo um nó no corpo da pobre cobra. Então o lagarto vermelho começou a sofrer dos mesmos efeitos colaterais que Sushia teve com o consumo violento de pulgões. Coincidentemente, o chirriagar do barbecue tornou-se audível quando a dupla verificou a fonte.
Eles encontraram um lagarto bebê desmaiado em uma clareira aberta. O pequeno sujeito não estava se movendo, o que preocupou a dupla. Lee pensou que o churrasco tivesse desmaiado de medo, mas sabemos que não é bem assim. Eles não puderam deixar de elogiar a força daquele lagarto vermelho que amarrou a cobra como um laço. Com isso resolvido, eles precisavam fazer as malas e verificar se o pardal ainda estava vivo. Felizmente, o pássaro ainda estava amarrado no acampamento base, junto com todos os suprimentos. Ver esse veículo de transporte vivo foi um alívio, mas o passarinho parecia ter visto um fantasma ao ver o churrasco. O pardal sabia que o churrasco e o lagarto vermelho eram um e o mesmo. Não ousaria brigar com aquele réptil bebê fofo de novo. Felizmente, todo o equipamento foi contabilizado, até mesmo suprimentos violentos para pulgões. Eles fizeram um casamento para o pássaro para tornar a jornada mais tranquila. Ele nem estava agindo neste ponto. Susha montou nas costas do pássaro e se acomodou atrás Leo. Teve que colocar todas as coisas deles no meio para evitar que nosso garoto chegasse muito perto. Assim que eles saíram da área, o zumbi Jiang Feng saiu das sombras. Enquanto isso, um diferente grupo de sobreviventes encolhidos encontraram o crescimento de Chapeuzinho Vermelho no acampamento. Parecia que esse grupo estava procurando ativamente por Susha e a gangue por seu alto potencial em sua busca para encontrar a dupla poderosa que eles precisariam para lidar com o zumbi parasitado supercarregado conhecido como Jiang Feng. Esse grupo não era composto por Scrubs, eles conseguiram se proteger contra um ataque furtivo perfeito. Mas o zumbi supercarregado era muito forte e rápido. A resposta do grupo foi explodir o lança-chamas improvisado. Ele foi pego de surpresa e sucumbiu às chamas imediatamente. O líder do grupo não se incomodou com o ataque, ele só queria alcançar seu verdadeiro objetivo. Uma vez que eles começaram a baixar a guarda, algo mudou. O zumbi Jiang Feng foi resiliente o suficiente para resistir ao fogo e diminuir a distância para destruir o lança-chamas. Depois de destruir a arma, ela mirou no homem ao qual estava amarrado. Para sua surpresa, seu movimento perfeito foi interrompido por um pesado balanço de uma lâmina. O líder do grupo conseguiu reagir mais rápido do que ela poderia se mover, salvando seu subordinado. Isso abriu a oportunidade de se unir contra a senhora infectada. Ela usou o impulso de esquivar do ataque para se impulsionar para trás. Seu objetivo era controlar a abundante floração da Chapeuzinho Vermelho que o corpo de Chen Qin deixou para trás. O zumbi nem tocou no crescimento fúngico e seus caroços vermelhos começaram a detonar um após o outro. Ele dispersou os esporos carmesins no ar. Jiang Feng usou isso como uma cobertura altamente eficaz enquanto ela fugia. O grupo conseguiu cobrir suas bocas e narizes a tempo. Seu scout percebeu que a moça zumbi tinha o mesmo cheiro que os esporos. O líder não queria perseguir, seu tempo seria melhor gasto indo atrás de seu alvo real. O Sr. Scout estava confiante de que rastrear aquela dupla não seria um problema. Usando o pardal como um monte sem saída para o mar, o progresso de nossa dupla foi relativamente rápido. Lee decidiu interromper seu avanço quando avistou uma armadilha de arame, indicando que alguém deve estar acampando à frente. Como de costume, Susha foi encarregado de sair ao ar livre para cumprimentar os estranhos o mais alegremente possível. Os homens vestidos com palha foram rápidos em sacar suas armas. Eles eram cautelosos. Susha garantiu a eles que não tinha intenção de machucá-los e estava apenas se perguntando se eles poderiam compartilhar acampamentos por um tempo. O senhor mais velho perguntou a Susha como ele contornou os fios de armadilha que eles montaram. Bem, ele foi vítima de um e seu parceiro é um especialista em montá-los. Visto que os homens de palha estavam dispostos a cooperar, Susha chamou Lee para sair, mas ela irrompeu dos arbustos devido a uma força hostil. O grupo que os estava caçando os havia alcançado e agora estava de olho em Lee também. Ela avisou seu parceiro que esses caçadores eram fortes e motivados. Eles apareceram do nada tão rápido que o churrasco nem teve tempo de dar um aviso. O espantalho mais velho, chamado Wongue, garantiu a eles que cuidaria dos caçadores. Sua ideia de lidar com eles era sentar e conversar primeiro. Quando os caçadores recusaram a paz e atacaram em vez disso, Wongue apenas pegou a lâmina que se aproximava com as mãos nuas cobertas de escamas. O líder caçador não gostou nem um pouco da aparência dessas escamas, então foi uma batalha entre o Wongue e o líder caçador. Bem, não foi realmente uma grande luta. O líder caçador era muito rápido e cruel. Ele agarrou o Wongue pela garganta e mordeu a artéria com suas presas vampíricas. O Wongue tentou lutar, mas cada grama de força em seu corpo foi drenada. As escamas em suas mãos desapareceram e o líder jogou seu corpo flácido reclamando que estava muito oleoso depois da mordida. O vampiro agora podia cobrir sua pele com escamas. Ele era um vampiro que podia absorver as habilidades de outras pessoas, e agora seus olhos estavam voltados para fazer de Lee sua noiva vampira. A dupla super-humana tentou fazer sua sequência usual de ataques,
Mas se defender contra eles era brincadeira de criança para o caçador de vampiros. O cara nem se preocupou com Suya e foi direto para a garota. Enquanto o caos se instalava, o churrasco estava escondido na folhagem, tentando espremer um pouco de cocô dos pulmões. A dupla lidou com os outros dois caçadores facilmente, mas o líder era uma besta diferente. Ele arrastou Suya para perto de Lee para fazê-lo testemunhar como ela seria sugada de tudo que tinha. O vampiro garantiu que assistiria cada segundo dessa vilania. Mesmo que quisesse agir, não havia nada que ele pudesse fazer realisticamente naquele ponto. O banquete sanguíneo do vampiro foi interrompido pelo aparecimento da forma aumentada do lagarto carmesim em barbecue. Ele sabia que ele precisava levar essa luta a sério se quisesse sobreviver. Impacientemente, o vampiro atacou primeiro e se viu prontamente colocado em seu lugar. A terra que ele se recusou a ceder a uma mera besta, mas ele se viu incapaz de levantar a cabeça. Barbecue olhou para seu amigo em um estado miserável e começou a bater a cabeça do vampiro no chão com raiva. Ele continuou até que o inimigo aparentemente imbatível sucumbiu à inconsciência. Antes de perder a consciência, Sushia finalmente percebeu que o lagarto vermelho que os ajudava era churrasco, o tempo todo. Ele acordou mais uma vez no mundo dos sonhos. A voz sedutora o fez perceber seu desejo mais profundo: poder. Poder para proteger seus companheiros de danos e sofrimentos. Seu sonho forneceu uma resposta a esse desejo: a poeira branca flutuando ao redor dele. Esta era a solução para sua impotência. Quando a poeira branca tocou sua mão, ela emitiu uma luz ofuscante e o despertou de seu sono. Sushia examinou seus arredores, aliviado por se encontrar ainda vivo. Lee fez uma tala de madeira para seu braço quebrado, e parecia que nenhum deles estava muito ferido. Atualmente, a feroz dama da terra estava interrogando os caçadores subjugados. Ao despertar, o trio se viu meio morto no chão, então ela os amarrou durante o interrogatório. A dupla virou a ameaça das lâminas em direção ao líder. O tolo admitiu abertamente que poderia extrair o sangue de indivíduos excepcionais para imitar suas habilidades. Eles estavam rastreando a dupla por seu físico de primeiro nível. Quanto maior o nível do físico, maiores as recompensas pela absorção. Atualmente, o caçador de vampiros estava no nível 3, alcançando o nível 3, o que lhe proporcionou uma perspectiva diferente do mundo. Enquanto divulgava as informações, o canalha lentamente queimou suas restrições. Apesar de ser interrogado, o canalha tentou audaciosamente falar docemente com Lee. Enquanto as restrições queimavam o suficiente, o vampiro rapidamente reverteu a situação e agarrou Lee pelo pescoço, ameaçando esmagar sua traqueia. Desta vez, ele esperava que poderia festejar o quanto quisesse. Mas Sushia sentiu a frustração da sua falta de poder surgiu dentro dele, e uma energia misteriosa começou a se acumular em seu braço. Enquanto o vampiro continuava se gabando da sua refeição iminente, Sushia aproveitou a oportunidade para controlar telecineticamente a lâmina atrás dele, fazendo-a subir e apunhalar o coração do vampiro. Foi um movimento de um tiro que deixou Sushia completamente exausto. Bem longe, na mesma floresta, um velho meditando sentiu a energia liberada pelo jovem em seu momento de crise. Ele supôs que alguém tinha acabado de utilizar algo conhecido como o espírito primário. O velho desceu rapidamente de seu local de meditação, aterrissando tão levemente quanto uma pena. Um jovem se dirigiu a ele como Vovô Nê, embora ele preferisse ser chamado de Vovô Senhor Nê. Ele informou ao jovem que tinha uma tarefa a cumprir e voltaria assim que estivesse concluída. O resto do grupo, que estava interrogando um rato, expressou preocupação com sua segurança agora que o vovô estava ausente. Sendo um grupo de indivíduos com habilidades únicas, eles garantiram eles mesmos que ficariam bem enquanto nossa dupla sobre-humana retomava seus esforços de recuperação. A habilidade especial recém-despertada de Sushia estava inegavelmente ligada aos pontos de poeira branca que ele havia encontrado na Terra dos Sonhos. Ele sabia que as respostas para suas inúmeras perguntas só poderiam ser encontradas dentro daquela sala iluminada. Enquanto preso na Terra dos Sonhos, ele tentou controlar os pontos para entrar em seu corpo, e eles obedeceram. Esse processo também se manifestou no mundo real. Seu nariz começou a sangrar e pontos misteriosos vazaram de sua cabeça. Levou algum tempo, mas ele conseguiu absorver cada sinal. Na Terra dos Sonhos, ao despertar, tudo parecia normal. Sushia sentiu-se compelido a meditar enquanto a névoa, dentro de seu corpo, começou a se mover em uma ordem específica, complementando sua recuperação. A maioria dos sinais se condensaram em seu cérebro. Enquanto ele estava preocupado em explorar o mistério do poder, os outros caçadores recuperaram a consciência e buscaram vingança para silenciar sua tagarelice incessante. Sushia abriu os olhos e, usando sua mente, controlou uma lâmina, lançando-a em direção aos caçadores e parando-a a poucos centímetros de matar um. Os caçadores finalmente recuaram em covardia.
Suxian podia sentir que a telecinese era meramente uma aplicação superficial da energia misteriosa dentro dele. Ele estava convencido de que havia mais nessa habilidade de contemplar. Talvez sua nova habilidade estivesse até ligada ao incidente de encolhimento. Enquanto o vovô Né voava inspecionando a área, rastreando habilmente a fonte do espírito primário, ele encontrou o zumbi Zhang Feng e despachou sem esforço o aparentemente monstro imortal com um único raio de trovão. Não demorou muito para ele localizar Suxian. Gran pousou no chão e fechou a distância sem mover um músculo, prendendo o nosso menino em uma prisão de terra. A terra rapidamente se fundiu, envolvendo o jovem em uma gaiola enquanto ele tentava interromper a formação empunhando uma lâmina. Em resposta, Gran convocou uma cabeça de dragão perfeitamente esculpida, lançando o monólito para frente, como se fosse uma criatura mítica real. Ele se enrolou em Suxian, sua forte resistência ecoando. Gran estava impressionado com a forma como o jovem lidou com seus ataques. Raramente alguém possui uma compreensão tão tácita da magia da espada imperial. Ele pretendia testar Suxian, mas quase perdeu a vida para uma lâmina voadora. O velho esclareceu que não pretendia fazer mal. Quando questionado sobre sua identidade, o avô Né insistiu que não era necessário que ele viesse ver o indivíduo talentoso favorecido pelo Lord Gran. Instruído por seu deus, conduziu a dupla ao seu acampamento, prontamente, onde encontrariam respostas. Usando sua magia impecável, controlando o velho, incluiu a dupla e o churrasco em seu voo, mostrando apenas um dos muitos usos do espírito primário. No entanto, a espada imperial de Suxian o marcou como um gênio. Suxian tinha o potencial de se tornar um espírito iluminado, através dos limites da consciência e aceitar a bênção total do espírito primário. O voo não durou muito. O vovô Né instruiu a equipe a subir ao segundo andar, onde o senhor aguardava. O edifício misterioso com a luz era o acampamento do qual o vovô falou. Abaixo da janela havia um misterioso assentamento humano. A missão do avô estava completa. Sua única tarefa era entregar o talentoso Suxian com seu propósito cumprido. O avô caiu no chão, enquanto os colonos explicavam que o velho havia retornado à origem. O senhor conduziu os humanos sobreviventes a este lugar através de vários métodos. Mas Suxian era diferente. Ele era especial. Depois de subir ao segundo andar, eles entraram em uma área semelhante ao mercado perto das muralhas. Vendedores ambulantes de vários bens e serviços os inundaram rapidamente, causados para longe por um dos seguidores do senhor. O seguidor garantiu a Suxian que depois de conhecer o senhor, as acomodações e viagens seriam providenciadas e até mesmo Lee e Barbecue poderiam visitar o local livremente. Suxian foi conduzido em direção a uma porta enorme, a multidão seguindo ansiosa pelo espetáculo. O seguidor encapuzado tocou a porta e energia elétrica dourada se espalhou por sua superfície. Ela rangeu ao abrir, revelando uma luz quente de guerra. Suxian sabia que tinha que entrar, não importava o que acontecesse. Dentro havia uma esfera de puro poder semelhante ao sol, cercada por luz dourada, partículas de energia semelhantes aos sinais em seus sonhos. A voz sobrenatural de sua terra dos sonhos o acolheu calorosamente. Esta esfera solar era o senhor, impressionado com o talento e a disposição de Suxian, procurando alguém como ele por um longo tempo. As partículas douradas levantaram Suxian no ar, enquanto o senhor prometeu revelar a verdade, estendendo uma fração de seu corpo esférico diretamente na mente do jovem. Ele teve visões de pessoas orando e se dedicando, a luz dourada perfurando os céus como os crentes celebraram o sucesso, abrindo a porta para o grande mundo espiritual e fazendo da Terra seu 32º subúrbio. Quando o senhor ascendeu, as regras de fusão entre mundos mudaram dramaticamente, resultando em um corpo instável em extrema necessidade de substituição. Um corpo humano provou ser o mais compatível. Sua consciência vasta apesar de encolher em tamanho, o senhor criou fantoches para procurar uma alma especial, encontrando Suxian, o perfeito recipiente. Essa união tornaria o senhor mais forte do que nunca, cumprindo todos os planos futuros. Entretanto, como o corpo esférico do senhor começou a se assimilar com Suxian, o deus panicou, e sua essência divina dominou e absorveu os seguidores da divindade, alinhados para testemunhar os eventos no local sagrado. Quando a porta se abriu, todos inconscientemente deram um passo para trás, oprimidos pela presença do jovem flutuando no ar, banhado em luz dourada. Seus olhos brilhavam com uma tonalidade dourada, seu corpo imóvel. Os seguidores gritavam suas boas-vindas ao seu senhor, enquanto Lee e Barbecue se encontravam em uma situação inesperada. O suposto senhor tinha uma pergunta para Lee, se ela havia encontrado um bom lugar para comer, pois ele estava morrendo de fome. Ficamos por aqui. Se quiserem parte 2, comentem e deixem o like.